Olá, meu nome é Henrique Juliano, eu sou o proponente do projeto Zweig de ontem e de hoje, projeto este contemplado pelo Cultura Presente nas Redes, da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro, ainda em 2021, para execução neste ano de 2022, e assim está sendo. Mas esse vídeo aqui, ele na verdade não faz parte do projeto original, do projeto contemplado. Ele basicamente é um vídeo em que eu vou me dedicar a comentar todo o processo de feitura do Zweig de ontem e de hoje, desde lá do projeto até a execução da videoarte, né, uma performance em vídeo que já está no ar no YouTube. Né? E eu acho que esse vídeo comentado ele é muito interessante e eu acho que é legal que os artistas façam isso, né? Para a gente conseguir situar essa obra tanto na nossa maneira de fazer arte, mas também disponibilizar ao público, já que fomos contemplados por uma lei de fomento, disponibilizar ao público um pouco do que é o nosso processo e quais as várias vertentes que a gente pode seguir ao fazê-lo. Tá? Então, primeiro eu queria dizer que o Zweig de ontem e de hoje, ele originalmente era para ser uma peça de teatro online, como nós vimos principalmente no segundo semestre de 2020, no primeiro semestre de 2021, com o advento da Covid-19 e o impedimento da existência das plateias de teatro físicas. Né? Então, a ideia, na verdade, era uma encenação online, através aqui do Zoom mesmo. Não à toa estou usando o aplicativo Zoom para gravar esse vídeo. Esse vídeo depois vai estar disponível no YouTube. Só que durante o ano de 2002, eu comecei a sentir que a ideia de peça online já era algo muito anacrônico, já era algo fora do nosso tempo. E que executar o projeto dessa maneira seria só uma forma de burocraticamente fazê-lo, e não de colocar à disposição uma obra que esteja de acordo com o momento em que nós estamos fazendo aquele determinado tipo de arte. Né? Nesse caso específico, uma performance em audiovisual, que já era a ideia inicial, só que a ideia inicial era fazer ao vivo e depois disponibilizar no YouTube, né? Uma peça entre 30 e 40 minutos. E, na verdade, o que nós executamos é uma videoarte de 13 minutos, complementada com esse vídeo de comentários. Né? E essa videoarte foi tomando forma a partir de uma certa angústia de achar que a peça online já não fazia mais muito sentido no contexto em que nós estávamos, e aos poucos eu fui amadurecendo a ideia dessa videoarte, né, com cortes, com montagem, mas para falar sobre exatamente aquilo que estava previsto no projeto inicial, falar sobre Stefan Zweig, né, falar sobre Stefan Zweig a partir da autobiografia dele, O Mundo que Eu Vi, né, que é inclusive uma biografia que já está em domínio público, o que dirime problemas de direitos autorais. Né? E quem foi Stefan Zweig? Stefan Zweig foi um autor, um escritor, né, jornalista, enfim, biógrafo austríaco, nascido em 1881, considerado por muitos um dos escritores mais técnicos do século XX, técnico no sentido de que escrevia bem mesmo. E o Stefan Zweig tem essa peculiaridade de que ele viveu, né, as duas grandes guerras, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, e com a chegada do nazismo no poder na Alemanha, né, e depois anexou a Áustria, o Stefan Zweig, que era judeu, ele vai sair da sua terra natal, digamos assim, do mundo germânico, e vai sair, inclusive, da Europa. Né? Isso antes da Segunda Guerra Mundial, claro, né? O incêndio do Reichstag, que alça Hitler ao poder em 1933. Em setembro de 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. E o Stefan Zweig, ele vai morar no Brasil, ele vai morrer no Brasil, né? Ele vai se suicidar, ele e a sua esposa, Lotte Altmann, que vieram morar aqui. Ele vai se suicidar justamente no contexto em que ele vê o avanço dos nazistas na própria guerra, e o Getúlio Vargas, né, presidente do Brasil à época, que se aliaria, né,
aos vencedores da guerra, ou seja, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, ele, num primeiro momento, ele era aliado dos integralistas, que era basicamente a ideia desse ultranacionalismo, né, dessa extrema-direita fascista aqui no Brasil. Só que antes do Stefan Zweig propriamente viver no Brasil, ele foi contratado para escrever um livro chamado Brasil, um País do Futuro, né, que inclusive tem um documentário que pode ser encontrado no YouTube da TV Brasil, que é muito interessante, que é um documentário de 50 minutos que foca em falar sobre o Stefan Zweig desse livro, e como Stefan Zweig tinha um Brasil idealizado dentro dele, né? Um Brasil que eu até gosto de dizer, e vai estar um pouco na narrativa, está um pouco na narrativa da videoarte, um Brasil clichê, né? E é isso, o Stefan Zweig era um homem de ideias e era um homem que idealizava coisas. Isso, inclusive, é algo muito sublinhado pelo Alberto Dines, jornalista, né? Já falecido, mas o grande Alberto Dines, que aqui no Brasil escreveu outra biografia do Stefan Zweig, e na versão que eu li de O Mundo... aliás, só um segundinho. A versão que eu li da autobiografia do Stefan Zweig tinha o prefácio do Alberto Dines, né? Na verdade, inclusive, é até interessante, eu estou com algumas anotações aqui que vão me ajudar a nortear esse passeio que a gente vai fazer sobre o Zweig de ontem e de hoje. Tá? Então, assim, eu já falei um pouco sobre de onde veio o projeto, a partir do Cultura Presente nas Redes 2, falei sobre a mudança no formato, falei um pouco sobre Stefan Zweig. Agora eu vou falar um pouco sobre o processo, né, de produção, né? A partir dessa dúvida de como mudar o formato para um formato que fizesse mais sentido para 2022, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com esse material, a autobiografia do Stefan Zweig, e a partir dela, com ela já muito presente em mim, eu fui à casa onde Stefan Zweig se suicidou em fevereiro de 1942. Ele e a Lotte Altmann, né, sua esposa, o que poderia até fazer com que a gente pudesse chamar esse suicídio de um suicídio assistido, né? É importante lembrar que muitas outras grandes personalidades austríacas também se suicidaram na mesma época, né? De certa forma, um procedimento não muito fora do comum, curiosamente. Então, eu fui à casa de Stefan Zweig e lá eu descobri que a casa que hoje é um centro cultural, no bairro do Valparaíso, em Petrópolis, um centro cultural, inclusive, financiado parte pelo governo alemão, parte pelo governo austríaco. E eu falei, essa casa aqui ela vai ser a protagonista de uma narrativa desse cara que idealizava coisas, desse cara que é muito importante e que faleceu ali em Petrópolis. E, ao mesmo tempo, é uma narrativa, uma narrativa soturna, mas uma narrativa que traz ele um pouco de volta à vida, né? E aí, nesse sentido, é importante dizer que eu escolhi fazer esse projeto muito por causa de Petrópolis, né? Eu morei em Petrópolis dos 9 aos 15 anos, voltei a Petrópolis com a chegada do vírus da Covid-19 ao Brasil e voltei a morar lá durante um tempo. E foi aí que eu resolvi escrever esse projeto, um projeto que vale para o estado do Rio de Janeiro inteiro, mas eu escrevi o projeto tendo residência fixa em Petrópolis e eu desenvolvi para dar um retorno à cidade, que é uma das cidades que compõem o estado do Rio de Janeiro. Então é isso, eu tenho residência fixa também hoje no Rio de Janeiro, e a gente vai reparar que na videoarte tem planos também gravados aqui no Rio de Janeiro, embora a protagonista seja a casa onde Stefan Zweig morreu. E também, para além disso, a escolha por Stefan Zweig, por um cara que fugiu do Holocausto, uma vítima, né, do ultranacionalismo, dos fascismos na Europa, especificamente o nazismo, é uma forma também da gente trazer à tona o que foi aquele fascismo, o que foi aquele nazismo no momento
em que a gente vê a extrema-direita crescendo com muita força no mundo todo, né? Esse momento de transição em que a gente resiste contra o fascismo. Nós, né, eu me considero antifascista, resistimos ao fascismo, e o Brasil não ficou à margem disso, muito pelo contrário, teve governo de extrema-direita, e a gente vê a força que a extrema-direita, mesmo derrotada nas eleições, ainda tem com os números do candidato fascista Jair Bolsonaro. Então, é isso. Assim, esse é um apanhado do que é o Zweig de ontem e de hoje. E agora eu vou fazer um pouco de uma análise do objeto em si, né? Que é a performance em vídeo, a partir de alguns planos que a gente vai observar em sequência. E é importante dizer que tem uma subjetividade muito forte no trabalho, na performance, tem muitas lacunas para que o espectador possa, né, contar a sua própria história, para que o espectador também possa ser um criador. Mas é muito importante entender que tem uma narrativa, que tem um protagonista, que é a casa, e muitas vezes a ideia é puxar o tapete para meio que fazer com que nós questionemos se a casa realmente é protagonista, né? Então, tem outros elementos que vão entrando para justamente criar esse caleidoscópio e essa narrativa mesmo que tem como centro as memórias do Stefan Zweig a partir da imagem da casa onde ele morreu. Então, assim, a gente começa, né, o vídeo com uma visão da casa, só que da varanda da casa para fora. E qual o objetivo disso, né? É a gente estar olhando para Petrópolis, estar olhando para aquele bairro de Petrópolis, mesmo querendo entender que lugar é esse, onde nós estamos, né? E a gente fica naquele plano durante algum tempo, quando entra o texto, que na verdade o texto que é usado em off, ele é o prefácio com alguns pequenos cortes da autobiografia de Stefan Zweig, em que ele vai contando momentos da sua vida antes de contar a vida em si, ou seja, ele faz, digamos, faz um prólogo, que é exatamente, não sei se eu falei prefácio, mas na verdade eu estou me referindo ao prólogo da autobiografia de Stefan Zweig. Então a gente começa com essa visão da varanda de dentro para fora, e no segundo plano, a escolha é mostrar o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara, vistas em PB, em preto e branco, e esse texto continua. E esse texto continua dentro dessa visão em PB, que na verdade é uma escolha narrativa, ou seja, sempre que a gente não está em Petrópolis, sempre que a gente não está na casa de Stefan Zweig e Lotte Altmann, a gente está olhando para um Rio de Janeiro através de símbolos que são mundialmente conhecidos, primeiramente esse do Pão de Açúcar, só que em preto e branco, né? Ou seja, demarcando que não é o mesmo local e demarcando que tem uma visão clichê e assim eu me esforcei muito para que esses planos fossem bonitos, que funcionassem em TV, mas que principalmente eles representassem uma ideia de Brasil, e a ideia de Brasil tem muito como vitrine o Rio de Janeiro, né? Então a gente traz esse Pão de Açúcar para voltar a casa, só que basicamente num contraplano do primeiro plano, né? Se no primeiro plano a gente estava da varanda para fora, nesse terceiro plano a gente está de fora olhando pela primeira vez para casa, entendendo que tem uma casa e essa casa é uma referência. E que talvez no plano seguinte a gente consiga entender com mais clareza a importância dessa casa, porque a casa se repete, nós novamente olhamos para a varanda dessa casa, só que mais de perto. E é nesse momento que surge um corpo estranho, surge uma pessoa, né, que no caso sou eu, como ator, como performer, nessa varanda. E exatamente nesse momento em que esse corpo estranho adentra a narrativa, entra pela primeira vez também uma trilha. Ou seja, se até ali nós tínhamos planos muito longos, casa, clichê do Pão de Açúcar, contraplano do primeiro plano e a casa novamente, em planos relativamente longos, agora
e com um som ambiente muito vivo, né? O som ambiente é quem dava o tom, enquanto o off contava a história de Stefan Zweig. A partir daqui nós temos um estranhamento, nós temos um corpo estranho representado por essa figura que sou eu mesmo que interpreto, né? É muito interessante a gente sacar que a ideia, o que eu tentei, né, no Zweig de ontem e de hoje, é que o texto do prólogo e as mudanças e os cortes, eles tivessem uma ligação direta, né? É como se esse texto determinasse os cortes, né, e não o contrário. É claro que tentando não ser óbvio, tentando trazer uma subjetividade nisso, mas fazendo com que algumas vezes esse texto em choque com a imagem possa gerar novas ideias, novas imagens. Depois que surge essa figura, né, da pessoa, do performer, esse performer caminha e nós temos um corte que vai para a varanda, de dentro da varanda, e nós vemos uma mesa de xadrez. Essa mesa de xadrez está lá, na casa de Stefan Zweig Lotte Altmann. Inclusive, tem várias mesas de xadrez. Inclusive, tem um tabuleiro grande de xadrez à frente da varanda, né? Mostrando muito a relação deles com o xadrez e o quanto o jogo de xadrez era uma paixão de Stefan Zweig. Essa figura do performer senta à mesa, faz uma jogada, bate no relógio, ou seja, dando sequência ao jogo, mas nós vemos que não há oponente. Esse oponente é uma figura invisível, né? O que talvez gere um estranhamento ainda maior. E é claro que, nesse momento, há uma referência grande com o filme O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, embora a morte não esteja ali, mas a morte está na casa, né? A casa onde Zweig morreu. Depois desse plano, essa figura do performer some um pouco e a gente já vai começando a ver a casa de esgueiro, meio de lado. A trilha vai ganhando mais papel, vai ganhando um espaço ainda maior que o som ambiente. E a gente vai começando a ver coisas do interior da casa, né, pelas primeiras vezes, mas tudo meio de lado, ainda sem entender o que tem dentro daquela casa. E a ideia é exatamente essa, é que a ida para o interior do espaço seja algo que ocorra com parcimônia, com calma, para que essa casa, esse museu, esse centro cultural se revele aos poucos. E é exatamente o que acontece. De esgueiro, a gente já vai para dentro da casa, no corte seguinte, e vemos uma foto, né, que na verdade é um papelão, né, que tem corpo recortado do Stefan Zweig, com um texto de apresentação da casa, assinado pelo diretor da casa, né, dando saudações aos visitantes, explicando um pouco quem foi Stefan Zweig. E nesse momento a trilha tem um papel muito importante, a trilha dialoga com isso que nós lemos e vemos até a volta do off. E daí em diante, o museu vai se desfraldando, né? O museu, a gente repara que tem, como é que eu não, deixa eu tomar uma água aqui, velho. A gente repara que a exposição tem redomas, a gente repara que a exposição tem uma linha do tempo contando a história da vida de Stefan Zweig, e nós reparamos que tem um espectador solitário dessa exposição, que é essa mesma figura representada por mim, né? Personificada por mim. E essa solidão, mas ao mesmo tempo esse interesse, essa coisa curiosa, né, de a vida de um cara tão importante sendo contada ali em Petrópolis, né, que para nós, para qualquer um de nós fluminenses, algo tão próximo, um lugar tão próximo, que dirá para os petropolitanos, está ali uma parte importante da vida de Stefan Zweig, que é um cara mundialmente conhecido, né? Com não só a própria bibliografia, mas uma bibliografia extensa sobre ele, e também obras de outras áreas das artes que contam a vida de Stefan Zweig, inclusive o filme Lost Zweig, né, que é um filme já aqui do século XXI, o qual eu recomendo. A partir dessa entrada no interior, nós também reparamos que começam a acontecer cortes mais breves. Aqueles planos longos do início,
eles vão se esvaindo e esses cortes vão sendo mais breves, entrando nos espaços, até que essa figura, que o espectador que caminha, entra no quarto, né, no que foi, né, o quarto onde Stefan Zweig e Lotte morreram, suicidaram. E é importante deixar claro que os móveis originais da casa não lá estão mais, né? Não se sabe exatamente o que aconteceu com esses móveis, mas os móveis não estão lá. Está a casa com uma composição de centro cultural, de um museu que conta um pouco da história da vida deles, aí sim com alguns objetos. E nesse quarto onde eles suicidaram, esse espectador se senta para ler a carta de suicídio de Stefan Zweig, a chamada declaração, que aí volta a ser um plano mais longo, né, para que o espectador de Zweig de ontem de hoje possa ler e entender os argumentos de Stefan Zweig ao morrer, e que curiosamente são argumentos que acabam compondo com aquilo que ele narra no seu prólogo. Né? É claro que ali ele não tinha decidido ainda pelo suicídio, mas você consegue concatenar as duas coisas, concatenar o texto do prólogo com o que está escrito na carta de suicídio. Nós voltamos para esse leitor que está lendo a carta, só que agora de maneira mais próxima. Pela primeira vez essa figura, né, esse performer, ele é visto mais de perto, e rapidamente temos um corte para uma tela preta, para um off, e a primeira imagem estática da narrativa da videoarte, que é a manchete do Jornal do Brasil do dia seguinte à morte de Stefan Zweig, né, com a foto dele contando o que aconteceu e falando da tragédia da morte de Zweig e sua esposa. Né? Desse jornal, nós voltamos para esse mesmo ambiente quando essa figura que está transitando ali pelo espaço levanta e vai à janela. E na janela tem um dos planos que eu acho mais bonitos da videoarte, que é a visão de fora, normalmente, só que com o desenho de uma grade, a grade da janela do quarto, uma grade um pouco Art Nouveau, digamos assim. Só que dessa vez, ao contrário do primeiro plano lá do início, nós vemos a rua com um som ambiente muito pouco aparente e a trilha muito mais relevante, né? Ou seja, no espaço interno, e depois que nós entendemos que estamos dentro daquele espaço, a trilha ela é muito mais relevante do que o som ambiente. E esse, inclusive, curiosamente, não é à toa, né? É o último plano propriamente interno da casa. Porque depois nós voltamos a trabalhar com esse clichê do preto e branco do Rio de Janeiro, com uma imagem que nós vemos as montanhas de Santa Teresa com a presença do Corcovado e do Cristo Redentor, trazendo o prólogo para o seu desfecho, que vai ocorrer. Aí sim, voltamos a Petrópolis, novamente com uma vista de fora da casa para a colina onde está a casa, ou seja, para demarcar do início ao fim a importância dessa casa, a importância de se olhar para ela. E só que dessa vez o enquadramento possibilita que nós vejamos carros saindo do lugar onde está o ponto de vista do espectador, ou seja, como se fosse uma saída daquele local, a saída desse espectador, dessa figura solitária daquele ambiente. E, na verdade, a videoarte Zweig de ontem de hoje só não termina com essa imagem porque nós temos uma foto que é fantástica do Stefan Zweig, que na verdade eu só descobri depois que eu já tinha gravado os vídeos, que é uma foto em que Stefan Zweig aparece de frente para um microfone com um texto, com um livro na mão, que é basicamente a imagem que você imagina que o narrador do off esteja, né, com um microfone à sua frente e um texto à sua mão. Lembrando que o narrador também sou eu, Henrique Juliano, que assino como criação, direção e performance da videoarte. Então, nós terminamos nessa foto e vamos para os créditos. Eu, obviamente, como qualquer trabalho artístico, principalmente os de menor orçamento,
Eu contei com a ajuda de muitos amigos, mas no sentido profissional mesmo, no sentido de meter a mão na massa do trabalho da videoarte, o único outro profissional Zweig de ontem e de hoje foi o João Gila, montador, que não só fez com que esse processo se agilizasse, como era importante eu ter uma segunda opinião para mergulhar em determinadas escolhas narrativas, né? Então é isso, assim, eu quis trazer um pouco do apanhado do que foi esse processo para complementar os 13 minutos de videoarte, para situar o porquê e como da mudança do formato Zweig de ontem e de hoje, embora o cerne da narrativa, o cerne do projeto está ali na videoarte. E eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Acho que é uma videoarte, inclusive, que pode ser exibida talvez em tela grande, eventualmente em festivais. Enfim, é isso. Eu me senti na obrigação de gravar esse vídeo falando um pouco do processo, porque eu acho que isso também é parte do fomento, né? O fomento não é para o artista, também é para o artista, precisa sobreviver da arte, mas o fomento é principalmente para o público, e nesse caso, um, uma parcela mais especial desse público eu gostaria que fosse de Petrópolis, né? Enfim, é isso. Isso é um pouco de Zweig de ontem e de hoje. Zweig de ontem e de hoje está nesse mesmo YouTube onde eu vou publicar esse vídeo, que é Henrique Juliano Vol 2, Vol de volume, VOL2. Enfim, fiquem à vontade, assistam, comentem. E é isso. Esse é o Cultura Presente nas Redes. Esse é o Zweig de ontem e de hoje. E eu sou Henrique Juliano. Tá bom? Um feliz 2023 a todos.